Aí vamos seguir aqui para frente. Aí aqui, seguindo, tá certo? Legal, deixa eu colocar aqui, nós vamos ter alguns exemplos. Então, por exemplo, desses exemplos aqui a gente vai tirar algumas lições e algumas dicas, certo? Por exemplo, 2 elevado a 2. Então, 2 elevado a 2 seria 2 vezes 2, que dá igual a 4. Depois que você pega um macetezinho, você pode até ir direto. 2 elevado a 2, 2 vezes 2 dá 4, mentalmente, tá certo? 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 seria 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Aí quem é que me garante que eu vou repetir o 3 em forma de multiplicação 4 vezes? É o 4. Então, é o expoente que vai me garantir, tá certo, essa repetição. Aí agora você vai de 2 em 2. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. A gente poderia até pegar por par. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Então, pronto, está resolvida a potência. Ou seja, 3 elevado a 4 dá 81. Aqui no céu, na terra e no inferno, em qualquer lugar, 3 elevado a 4 dá 81. Tá certo? Aí, continuando. 4 elevado a menos 4. Agora, a base é negativa. Tá certo? Veja que todas as bases aqui eu coloquei números positivos. E aqui, a base é negativa. Então, como você faria com a base negativa? Então, lembre-se que depois que você pega o macetezinho, você pode ir mentalmente. Então, 3 elevado a 4, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 27 vezes 3, 81. Se não tem garantia disso, escreva, repita os números, para evitar que você faça 3 vezes 4. Tá certo? Então, vamos lá. Seria 4 elevado a 4, 4 negativo, a base negativa seria menos 4, vezes menos 4, vezes menos 4, vezes menos 4. Aí, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Né? 64 vezes 4, 256. Aí você faz aquele velho jogo de sinal que alguém inventou por aí. Menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. E menos por menos dá mais. Então, conclusão, o resultado é positivo. Tá certo? Aí, como eu falei que alguém inventou por aí que menos por menos dá mais, que não existe isso. Tá certo? Na ocasião eu direi. Tá bom. Então vamos lá. Então aqui, aí você já tem uma dica. Tá certo? Uma dica para você economizar. Todas as vezes que você vai elevar uma potência de base negativa, elevar a um expoente par, o resultado é sempre positivo. Lembre disso. Qualquer base negativa elevada a um expoente par, o resultado é sempre positivo. Lembre disso. Tá certo? Se não tivesse dentro de par ainda. Aí era o que eu vou dizer agora para eles. Aí Pedro fez uma pergunta aqui. Por exemplo, supõe que você tenha menos 2 elevado a 2. Está entre parênteses. Tá certo? Esse menos ficou muito feio. Deixa eu fazer outro menos aqui. Pronto. Menos 2 elevado a 2. Veja o seguinte. Deixa eu escrever aqui novamente, vamos lá. Menos 2 elevado a 2. Veja o seguinte. Menos 2 elevado a 2, tanto menos como o 2 está elevado ao quadrado, todos dois. Na realidade, esse menos equivale a menos 1. Tá certo? Então, menos 1 elevado ao quadrado seria menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 menos menos dá mais 1. E 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, a resposta seria o quê? Mais 4. Claro que você nunca vai levar em consideração que aqui o menos equivale a menos 1. Não precisa disso não, porque você já sabe. Então, menos 2 elevado ao quadrado. Então, tanto o menos como o 2 está elevado ao quadrado. Então, seria menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 dá 4, menos por menos dá mais. Tá certo? Então, a resposta seria um 4 positivo. Agora, vamos supor que viesse assim, ó, menos 2 elevado a 2. Então, menos 2 elevado a 2, veja que não está entre parênteses. Então, se não está entre parênteses, o menos não está elevado a 2. Só quem está elevado a 2 é o 2. Então, o menos não está elevado a 2, então continua menos. E o 2 elevado a 2 dá 4. Então, menos 2 elevado a 4 sem o parênteses daria menos 4. Então, significa dizer que menos 2 com parênteses
elevado a 2 é diferente, certo? De menos 2 ser um parente elevado a 2. Essas questões aqui, eu vi uma questão no concurso que pegou muita gente, tá? Muitos anos atrás, tá certo? Então, conclusão, tem que prestar atenção nisso. Então, se você quer que o menos seja elevado também à potência, você tem que colocar o menos entre parênteses. Aí garante que o negativo está elevado à potência. Então, conclusão, sempre que você tiver uma base negativa, se for entre parênteses, elevado a um expoente par, né? Deixa eu colocar aqui, ó, uma base negativa, tá certo? Ó, menos, por exemplo, A elevado a um expoente par, lembre que o resultado vai dar positivo. Agora vamos para o próximo exemplo. Aí nesse próximo exemplo, tá certo? Eu coloquei, tá certo, uma base negativa elevado a um expoente ímpar. Então, menos 5 elevado a 3. Então, menos 5 elevado a 3. Então, como era que vocês iam fazer? Você faria assim, ó. Vamos lá. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então, vamos aqui. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. Agora, vamos o menos. Pode riscar, Daniel. Hein? Pode riscar. Tá certo. Ó, 5 vezes 5 dá 25. Vezes esse outro 5 dá 125. Agora, vamos aqui. Vamos o menos. Menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. Então, a resposta é negativa. Aí, qual é a conclusão que a gente vai tirar daqui para ganhar tempo? Isso é para você ganhar tempo. Qualquer potência negativa elevada a um expoente ímpar, tá certo? O resultado, que chova ou que faça sol, é negativo. Lembre disso. Não importa quem seja a base. Se o expoente, se a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Lembre disso. Tá certo? Aí a questão do parênteses. Aí, por exemplo, menos 5 elevado a 3, aí não faz diferença. Aí aqui faria diferença se fosse um expoente par. Agora, se você na hora não lembra, não tem garantia, então você distribua a potência, que é mais seguro. Tá certo? Agora, uma coisa é certa, você tem que saber multiplicar. A multiplicação é muito importante nessa questão matemática, tá certo? Em toda matemática, é claro. Agora, vamos lá. 2/5 elevado a 3. Agora, eu tenho uma fração elevada a 3. Se a fração for negativa, você segue o mesmo raciocínio para um número que não seja fração, que seja um número inteiro ou natural. Por exemplo, aqui eu botei, foi um número natural, inteiro, aqui foi natural, inteiro, aqui no terceiro exemplo ele é natural e é inteiro, né? Aqui, só que esse menos 4 ele é natural e é inteiro, tá certo? Menos 5 também é natural e é... Aliás, desculpe, menos 4 não é natural, mas é inteiro, e menos 5 não é natural, mas é inteiro. Desculpa aí, foi mal, gente. Então, vamos lá. Então, 2/5 elevado a 3. Se a fração for negativa, segue o mesmo raciocínio. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Agora, como é que você faz? Então, 2/5 elevado a 3. Como é que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, só que aqui é só uma fração. Então, você vai repetir a fração. Vai ser 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. E a fração tem o quê? Tem numerador, que é esses números de cima, e tem denominador, que é o número de baixo. Então, o que é que você faz? Você multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então, aqui serve até para a gente revisar a multiplicação de fração. Então, quando você tem uma multiplicação de fração, então você multiplica todos os numeradores e todos os denominadores. Então, lá vai. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, dá 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Pronto. Então, está resolvida a potência. Então, isso aqui é o que é potência. É a parte inicial de potência. E é fácil. Agora, preste atenção. Potência é aplicada em toda a matemática. Você pode aplicar potência para números naturais, para números inteiros, para números racionais, para números irracionais e finalizando para números reais. Eu não sei se vocês já estudaram o conjunto dos números complexos, que é aquela parte do terceiro ano, certo? Que envolve a letra I,
E potência também utiliza números complexos, ou seja, a potência é utilizada em toda a matemática. Tá bom? Então, quer se dar bem em matemática, tem que saber multiplicar, somar, dividir e subtrair. E o resto, tá certo? É o resto. É como diz aqui, se Deus nos der saúde, o resto a gente corre atrás. Tá certo? Então, se você souber multiplicar, somar, subtrair e dividir, o resto da matemática você corre